Opa, agora sim. Começamos então o dia 2 da nossa jornada da residência, né? O evento agora ele vem, né, de uma forma muito mais encorpada para trazer muita informação para vocês e também as aulas na nossa próxima semana. Hoje a gente não podia deixar de trazer convidadas. Hoje eu estou cercado aqui de mulheres incríveis e a gente vai poder conversar e compartilhar com vocês as especificidades dos programas de residência. A gente vai falar um pouco das vivências, do que elas passaram nesse momento, né, que marcou a vida. E aí eu quero agora já passar para elas poderem se apresentar, para vocês conhecerem. A gente buscou aqui trazer diferentes áreas, diferentes programas, de diferentes instituições, para que vocês pudessem observar um pouco mais o dia a dia de um residente, né? A gente quer muito se preparar, mas é interessante também, fica nessa ansiedade, a gente quer também saber um pouco mais, né? E como é que vai ser lá? O que que eu vou vivenciar lá? E aí a ideia da nossa discussão, do nosso bate-papo hoje é exatamente isso. Então, estou aqui na mesa com Jéssica Barbosa. Ela fez residência em enfermagem. Já vou deixar ela se apresentar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. A gente também está aqui com a Yasmin. Oi, Yasmin gente. fez residência em nutrição. Ela já vai se apresentar, já vai comentar aqui um pouquinho com a gente. E a Regina, aqui representando a residência em fisioterapia. Tá? É um grande prazer receber vocês, meninas, nessa noite. Sei que vocês vão trazer muita inspiração para quem está agora nessa luta, que é o processo de preparação para a residência. Então, vou deixar vocês se apresentarem. Boa noite a todos. Meu nome é Jéssica Barbosa, eu sou enfermeira de formação pela Universidade Federal do Pará e eu prestei a residência para a saúde da mulher e da criança no município de Bragança, também pela UFPA. Então, foi um momento muito importante na minha carreira profissional, esse momento da residência, que muitos têm dúvidas sobre como funciona, sobre as disciplinas que nós temos, sobre os TCRs. Então, foi um momento de grande aprendizado e muito importante, realmente para minha formação, não só como profissional, mas como pessoa também. Excelente, Jéssica. Boa noite, me chamo Regina Corrêa, sou fisioterapeuta, fiz residência em atenção à saúde cardiovascular pela Universidade do Estado do Pará, pela UEPA. A residência aconteceu na Fundação Pública Hospital de Clínicas Gaspar Viana, é o HC, aqui em Belém mesmo. Foram 2 anos de muito aprendizado, evolução pessoal e profissional. E dentro da residência ainda entrei no mestrado, é um mestrado profissional que ele é direcionado para residentes e preceptores, que é o mestrado em saúde na Amazônia. Maravilha. Minha vez agora. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin, eu sou nutricionista de formação pela UFPA e fiz a mesma residência que a Regina, que é de saúde cardiovascular pela Universidade do Estado do Pará, que também a maior parte da residência ela se concentrou no Hospital de Clínicas daqui de Belém, que é o Gaspar Viana. E atualmente eu também sou mestranda, só que no programa de Neurociências e Comportamento da UFPA. E também nesse programa de mestrado, eu sou membro do grupo de pesquisa em comportamento alimentar, né? Atualmente a minha área é de doenças crônicas e comportamento alimentar. Então, por enquanto, a minha trajetória com relação à residência e também acadêmica tem sido isso. Maravilha, então. Então, meninas, queria começar perguntando para vocês, em que momento que surgiu aí essa fala sobre residência? Na instituição que vocês fizeram a graduação, isso era um tema recorrente, isso era pouco falado, surgiu no início, surgiu no final? Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre. Então, falando um pouco sobre a minha graduação, né? Eu tive esse primeiro contato ainda nas práticas, durante a graduação, em que eu tive esse contato com os residentes. A princípio, eu pensava que só existia residência médica, que é o que muita gente pensa antes de entrar na faculdade, e eu tive esse primeiro contato com os residentes da UFPA mesmo. Então, eles incentivavam os acadêmicos a
auxiliar a fazer publicações em revistas científicas, que também é muito importante para o nosso Lattes, participar de projetos de extensão. Tudo isso que agrega o nosso currículo, tanto que vai auxiliar na segunda etapa da prova de residência, né? Como também o nosso currículo profissional mesmo. Então, essas vivências, elas eram bastante frequentes no âmbito acadêmico. Eu participei de projeto de extensão, projeto de iniciação científica. Então, todos esses projetos foi como se fosse degrau por degrau, até chegar finalmente no final da graduação e poder direcionar para uma residência. Maravilha. Já comigo foi um pouco diferente, né? Eu tive pouco contato com a área hospitalar quando eu estava na graduação, só no estágio obrigatório mesmo, no Barros Barreto, aqui de Belém. E eu acho que eu só conheci um residente em toda a minha graduação, em 4 anos. Então, a residência na minha graduação não era algo que era muito falado. Eu vim descobrir um pouco mais sobre a residência já no final da minha graduação, acredito, lá pelo último ano, segundo semestre, né? E eu me encantei porque eu sempre gostei da nutrição clínica, né? Então, eu sempre tive vontade de seguir nessa área. Só que eu me formei naquele iniciozinho antes de declarar a pandemia, que eu me formei em fevereiro de 2020. Então, foi declarada a pandemia, a gente ficou aquele ano, assim, praticamente em isolamento social, e não conseguimos fazer muita coisa além disso. Então, eu consegui me dedicar para me preparar para a residência nesse período, né, que a gente estava vivendo esse caos no mundo. E com relação a essa questão da residência, né, poucas as pessoas eu tive contato, não sabia o que era praticamente. Então, eu acredito que eu tive um único residente que eu tive contato no estágio obrigatório, e ele me falou um pouquinho e eu achei interessante. Eu falei, vou pesquisar mais sobre o que é isso. E quando eu pesquisei, eu falei, é isso que eu quero. É a área que eu gosto, eu quero seguir. Aí eu consegui ter essa minha preparação com mais calma, né? Infelizmente, um motivo muito complicado, mas consegui por conta da pandemia. E no ano seguinte, no caso de 2021, né? Aí eu consegui passar e adentrei para a residência. Só uma pergunta, você formou em qual instituição? Na UFPA. Formou no UFPA, e mesmo sendo de uma instituição pública, você teve contato ali? Sim, eu acho até isso um pouco estranho, porque isso também era... Isso era algo até da minha turma mesmo. Eu não sei se foi algo mais da minha turma em diante, da Faculdade de Nutrição, que a residência foi algo que foi mais falado. Mas até então, antes, não era algo amplamente divulgado. Por exemplo, existiam poucos cursinhos, tinha pouca área voltada para isso. Então, hoje em dia, a fama, todo o incentivo financeiro e todo o incentivo até mesmo midiático que a residência tem, pelo menos na minha época de graduação, não tinha. Mesmo eu sendo de universidade pública, que querendo ou não, a gente sabe que essa questão de pesquisa, iniciação científica é muito mais fomentado, né? Mas, por incrível que pareça, foi algo que eu tive pouco contato. Então, eu sou empolgada, né? Desde a da primeira semana de faculdade, na semana do calouro, já apresentaram, levaram pessoas que tinham acabado de ser aprovadas na residência para falar para os calouros, né? Eu estava como caloura. E até então ainda Qual não... instituição? Na UEPA, Certo. estadual. E até então eu não sabia o que era residência, eu estava entrando na faculdade. E daí eu comecei a instigar-me sobre, né? Aí eu perguntei, residência, o que é isso? Descobri mais ou menos o que era, que é uma oportunidade que a gente tem, assim que termina a graduação, de já ingressar no mercado de trabalho e se aperfeiçoar profissionalmente. E eu fui pesquisando. Descobri que tinha que montar um currículo próprio para isso. E aí, por volta do segundo ano da faculdade, eu já estava bem encaminhada, já estava participando de projetos de pesquisa, já estava indo atrás de fazer monitoria. Então, desde o início da graduação, foi algo assim que me enchia os olhos e eu fui atrás de me preparar para isso. Aí, quando chegou no último ano da graduação, já estava com meu currículo fechadinho. E me dediquei aos estudos. O 5º ano da graduação,
Foi pós-pandemia, né? O meu quinto ano. Então, chegou um momento que a gente precisou parar, mas aí quando voltou com uma carga horária mais intensa, mais exaustiva. E aí precisei me adaptar e conciliar com os estudos para me preparar para a residência. Então, o quinto ano, apesar de ser um ano bem decisivo, foi um ano bem puxado para mim, porque ele serviu tanto para terminar minha formação profissional e também me preparar para a residência. Graças a Deus deu certo. Assim que eu saí da graduação, já consegui entrar na residência e desde então tem sido assim. Digamos que você foi privilegiada, né? De eu receber essas informações na semana do calor. Semana do Tu calor. tocou até num ponto importante, eu até aproveitar rapidinho esse embalo. É uma coisa que eu tenho percebido que tem sido diferente agora, né? Já no início da graduação, pelo menos na UFPA, os centros acadêmicos, eles já estão fazendo essa preparação com os alunos, já estão mostrando quais são as possibilidades deles para eles, tanto durante a graduação quanto após. Eu fui convidada recentemente para falar um pouquinho também da minha experiência na residência pelo centro acadêmico da minha faculdade. Então, eu fico até feliz de ver que eles estão tendo a oportunidade que eu não tive, por exemplo. Eu só fiquei sabendo de muitas oportunidades já no final da graduação. Então, é algo que é muito bom ver isso mudando um pouco. E eu também via, tava no primeiro, segundo ano, e via a galera que tava lá no quinto ano, eles iam se formando e entrando na residência, e a gente ia acompanhando, conhecia eles, né? Ia acompanhando esse desenvolvimento, esse crescimento profissional, e cada vez mais aumentava o desejo de fazer a residência. Então, foi algo, assim, bem legal de Eles serviam como espelho para vocês, espelho. então, né? Exatamente. Pensando nessa questão da divulgação a respeito da residência, do processo em si, esse ano a gente tomou um caminho também de fazer eventos que fossem voltados para a residência. Então é interessante que a gente tem públicos diferentes que participaram desses eventos, a gente conseguiu fazer algumas instituições, a gente ainda vai promover mais de 2 eventos, a gente ainda vai divulgar, ainda tem mais 2, para a gente falar um pouco também sobre residência. E é interessante que públicos de terceiro semestre, quinto semestre, entrando em contato. Tá? Então, isso já ajuda, né, no teu processo. A partir do momento que você entende o que é a residência e quais são os passos iniciais, você consegue chegar lá no último ano melhor preparado. Isso. E aí, em relação às residências daqui do nosso estado, né, quais são as residências que a gente pode falar que existem aqui? Só que nós temos 2 já, né? O EPA e o UFPA. Isso, aqui em Belém tem 3 instituições que elas promovem essas residências, né? A residência, geralmente, ela está vinculada a um hospital, tem uma residência que está vinculada à UEPA, e aí, dentro desse hospital, ele faz meio que uma parceria com as instituições de ensino, que seria a UEPA, Universidade do Estado do Pará, o UFPA, Universidade Federal do Pará, e o CESUPA. Então, eles estão vinculados e eles vão fazendo essas parcerias, né? No caso da nossa, foi entre o EPA e Fundação Pública Hospital de Clínicas Gaspar Viana. A tua foi? A minha foi já no município de Bragança, que foi entre a Universidade Federal do Pará e o Hospital Santo Antônio Maria Zacarias, que é uma referência lá na região nordeste do estado. Principalmente não só de hemodiálise, mas também no atendimento obstétrico materno-infantil. Então, ele é uma referência para os outros municípios da região de saúde, Rio Caetés, e também para outros. Às vezes vai criança que precisa de um leito, não tem aqui em Belém, eles vão para lá ser atendido. Já atendi várias crianças que eram de Ananindeua, de Belém, porque aqui às vezes a rede fica muito sobrecarregada. A rede hospitalar, o nosso centro, que é a Santa Casa, a referência aqui no estado, fica muito sobrecarregado, não tem leitos suficientes, e aí a regulação ela faz esse serviço de direcionar onde que tem um leito disponível para aquele público, no caso materno-infantil, e eles encaminham. Então foi um momento bem interessante da minha carreira, poder passar pela residência, porque a residência ela abre muitas portas pra gente. Então a gente posteriormente
ficaram alguns residentes trabalhando lá no hospital, outros foram para o mestrado, trabalhar em outras instituições. Então, é um processo, é uma escada que nós subimos em direção realmente a essa familiarização com o serviço de saúde. É. E o legal da residência é que, tipo assim, dependendo da área que você faz, na área dela, saúde da mulher e da criança, na nossa, de cardio, elas acontecem em hospitais que são de referência para o tratamento desses pacientes. Então, a gente acompanhou casos da cardio, que são casos, assim, que a gente não vai ver em nenhum outro lugar, exceto em um hospital de referência. Aí tem a residência de urgência e emergência no trauma, que acontece lá no Metropolitano. Então, o perfil de pacientes que você atende é dentro de uma instituição que você está se preparando para se tornar especialista naquela área, e também tem outros profissionais ali que já estão adaptados àquela rotina, então eles podem te ensinar também. Dentro da residência a gente tem muito essa troca, essa experiência multiprofissional, e aí a gente interage com a equipe de enfermagem, com a equipe de nutrição, terapia ocupacional, os médicos, então essas trocas de saberes é algo assim muito interessante que eu acho da residência, e é algo que contribuiu assim, exponencialmente na minha vida. Porque antes, na graduação, a gente fica muito fechadinho no estágio com o professor, atende só aquele paciente ali, e você não tem tanto essa troca multiprofissional. Então, na residência é o espaço que a gente tem para nos aperfeiçoar nisso, né? Então, dentro da minha experiência, foi mais ou menos dessa forma. Dentro das residências que a gente tem aqui, né, possibilidade, das 3, o SESUP é o único que é de uma faculdade privada, né? Isso. E, por incrível que pareça, ele também é o único que oferta, tirando, acho que o município de Bragança, se eu não me engano, eu posso estar até falando errado, que oferta atenção primária, né? Atenção básica, uma residência de atenção básica, neurologia, e no meu caso, da UEPA, lá o Hospital de Clínicas, eu fiz a residência de cardiologia, mas também era referência em nefrologia. Então, tem a residência para essa área. Só não tem residência para nutricionista nesse programa, infelizmente, né? Que ainda, mas quando eu estava lá, tinha o projeto, né? Futuramente eu acredito que vai surgir essa oportunidade. E temos outras oportunidades também, né? Do Barros de Barreto, que é da UFPA, de oncologia, paciente crítico, saúde do idoso. Tem a de hematologia e hemoterapia. Atenção à saúde do também. idoso, eu não lembro como é o termo que eles usam, né? Tem hematologia e hemoterapia que acontece no EMOPA. E tem saúde mental também Saúde pela mental no UEPA. HC. Que é também no HC, uma ala separada, assim, de atuação, mas também é ofertado pela UEPA. E eu acredito que essas são as possibilidades que a gente tem por aqui, né, pelo Pará. A enfermagem, a gente vai passar aqui horas falando. Sim, A vocês têm enfermagem bastante. Privilegiados. Que bom, mas tem que ser assim mesmo, é A necessário, enfermagem né? tá em todas. Abriu mais 2 programas novos, né? Isso. Saúde pública, patologia bucal. Patologia se não me engano, bucal. E outros na UEPA também. Exato. Ano passado o edital ele mudou. O programa que se chamava Clínica Integrada, ele sofreu uma remodulação e agora passa a se chamar de Saúde Pública, Atenção Integrada. Não sei exatamente o termo que eles usam, mas a gente acaba chamando de Saúde Pública e Patologia Bucal, que é algo completamente diferente do que a gente estava habituado. Mas então tem pra vaga. multi? Todos? Exatamente. Porque Pra quando a gente olha, enfermagem, né, a gente pensa logo em pensa só em odonto, né? odonto, né? Mas tem vaga para biomedicina, para enfermagem, para odonto. Então, é uma nova área. E já pegando o gancho dessa informação de que abriu, né, novas áreas, a UEPA também lançou recentemente um documento com Sim. novas vagas, que Eu com certeza vi. vem no próximo E edital outros aí. Eu municípios verifiquei que também. teve um processo Exatamente. seletivo simplificado, né? Não Não mas foi não esse? foram dessas vagas. Foi outras? Foram vagas que sobraram. Ah, tá. Sobraram muitas vagas de terapia ocupacional, sobrou uma vaga de fisioterapia, que é bem difícil, Hemato, né? que foi na área de hematologia, Uhum. e várias vagas de terapia ocupacional. Então eles precisavam fechar essas vagas e fizeram um processo seletivo simplificado. Também farmácia, também hematologia. Tu me corrija se eu estiver errada, mas eu verifiquei que teve aprovação de um programa, não sei se foi pra Mananindeua? Ananindeua, Tucuruí. Tucuruí, São 4 municípios. Santarém. São mais vagas que vão Já ser dá até integradas ao vontade novo de fazer edital. um Tucuruí. Ih, Então
Então vem aí vaga para Ananindeua e Tucuruí. Outros municípios já eles vão aumentar o número de vagas. Então é novidade aí que vem para o próximo edital desse ano que a gente está esperando. Então você que está aí acompanhando a gente, manda lá no chat, manda um joinha lá no chat, vamos interagir. Manda lá um boa noite pra gente, manda um joinha pra gente interagir um pouco e movimentar aqui o nosso chat também. A colega já tá perguntando aqui como é a experiência de fazer residência em Bragança. Essa pergunta eu vou já fazer para elas daqui a pouquinho. Elas já vão poder comentar um pouco mais e detalhar um pouco mais sobre como é que foi, né, essa vivência. Mas antes da gente chegar nesse ponto em específico, de vocês comentarem um pouco mais detalhado das experiências que vocês tiveram, queria que vocês pudessem falar como é que é estruturada a residência. A gente falou ontem que são mais de 5.000 horas, tá? A gente tem algumas informações aí de 60 horas semanais. Então, como é que é estruturado? Assim, eu acho que isso daí também é algo que é até particular de cada programa, né? Porque, por exemplo, no meu programa, a gente não fazia plantão. Então, isso é algo muito até particular. Quando eu comentava isso com outros residentes da mesma Nossa. turma, eles Pessoal falam, do como Barro assim? vendo Você... isso. o pessoal do Barro, como assim vocês não fazem plantão? Sim, isso foi algo, assim, de turmas anteriores à minha, que eu não sei o que foi algo acordado entre o serviço, né, a coordenação, e optou por não ter plantão, mas a gente não está lá no hospital, mas no nosso sábado, por assim dizer, era dedicado à atividade da residência. Se tivesse alguma aula, algum trabalho para apresentar, algum artigo, qualquer coisa, a gente tinha esse dia livre, que a gente não fazia plantão, para se dedicar a essas atividades complementares, por assim dizer, né? Tem a questão também meio que da divisão entre o primeiro ano da residência e o segundo, né? A gente vai já chegar lá. Que no primeiro ano é um pouquinho mais teórico, depois mais prático. E eu acredito que seja essa a particularidade do meu programa. De resto, a maioria deles se concentram e seguem as mesmas regras dos outros. São 80% dessas mais de 5.000 horas. 5.760 horas. Nunca esqueceremos. É prática. 80% dessas 5.760 horas. Prática, então é muita prática, muito mais até do que um curso de graduação completo de 4 anos, 5 anos, né? E essa tem 20% de carga horária teórica. Então, vocês tinham disciplinas ali que vocês assistiam com os outros colegas do mesmo programa? Eu não sei se pra ti, Jéssica, mas pra mim a gente era dividido em blocos, eixos, se eu não me engano. Eixos. Que eram os eixos específicos, os eixos transversais e os eixos comuns. Os comuns a gente tinha aula com todos os residentes, independente do programa, independente da especialidade, né? Então, era mais voltado para gestão, sistema de saúde, né? O SUS, bioestatística, essas coisas bem gerais que precisava ser de conhecimento de todos os residentes, né? Aí, os eixos transversais, a gente já tinha aula específica para o programa que a gente se candidatou, que no meu caso era o cardiovascular. Então a gente tinha aula nutrição, fisioterapia, TO e todo mundo que era de cardiologia. E já o específico já era voltado para a nossa profissão, para a nossa especialidade. Então eu tinha aulas específicas de cardiologia, nutrição em cardiologia, só para os residentes de nutrição. Então pelo menos é assim que a UEPA se estrutura. Uma aula VIP, né? É uma aula VIP, são várias etapas. E tem toda uma etapa para acontecer. Primeiro, são as aulas do eixo comum, né? Que logo quando a gente entra na residência, a gente precisa ter um conhecimento básico, um conhecimento prévio. Depois são as aulas transversais e depois o do eixo específico. Mas parece que mudou esse ano, Yasmin. Já. Esse ano eu Não estou conversei com os sabendo. residentes que entraram. Eles falaram que agora, porque foi uma demanda que a gente levou, porque o eixo específico estava acontecendo muito no final da residência, e aí seria mais interessante se fizesse no início. A gente levou essa demanda para a coordenação, e aí eles atenderam. Então, o eixo específico, as aulas estão acontecendo, inclusive, agora, no primeiro semestre ainda de residência. Então, isso é algo positivo, né? Que aí,
contribui muito mais com a formação. Você já passa nos outros setores, porque a gente chegava, às vezes passava no setor depois que ia voltar para estudar aquele assunto lá no eixo específico. E aí a gente levou essa demanda, né, essa queixa, e eles atenderam. Então, já nos primeiros meses, eles já tendem a passar agora pelo eixo específico. E faz todo sentido, né? Porque a gente já chega, a gente precisa ter um conhecimento prévio para aquele público que a gente vai atender. Por exemplo, eu vou usar o exemplo de materno-infantil. Na minha graduação, materno-infantil, ela foi algo assim que a gente teve um probleminha, então foi um conhecimento que a gente teve bem mais ou menos. Então, por exemplo, se eu escolhesse fazer a residência de materno-infantil, porque eu queria atuar nessa área, queria ter maior conhecimento, eu preciso ter esse conhecimento prévio, né, na residência para depois começar a atuar. Então, faz sentido essa troca de ordem mesmo. Sim, no meu caso funciona da mesma forma que o programa de vocês, dividido em eixo específico, eixo comum e eixo transversal. O que acontece é que a gente também teve esse problema relacionado em passar no setor antes de ter aquela disciplina. Então, a gente teve essa dificuldade, por exemplo, o meu primeiro setor já foi a maternidade. Então, eu cheguei lá, Jéssica, você vai assistir a um parto. Mas já... Mas eu acabei Eu de não vou chegar. ter aula antes. Então, a gente, às vezes, toma esse susto quando a gente chega na residência. E essas disciplinas, elas são importantes para que a gente consiga assistir com qualidade esses pacientes. Então, no primeiro momento a gente leva um susto, mas depois a gente consegue acompanhar a rotina. A gente precisa também não só ficar esperando pelas disciplinas, a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre estudando, que é muito importante ter esse conhecimento para poder levar para assistência. Maravilha. Vocês tinham aula em que dia? Tinha um dia específico para ter aula? No meu caso, não. Assim, era Era conforme de o cronograma acordo- que de era acordo com a montado por disponibilidade do semestre. professor Sim. também, né? Então, não Certo. tinha. Bom, agora eu quero saber mais um pouco a fundo como é que foi a experiência de vocês em si. Conta pra gente como é que foi o primeiro ano da residência. O primeiro ano, dentro da minha experiência na área de fisioterapia, eu já entrei com muita vontade de estar ali, então foi um sonho para mim. Então, eu sou aquela pessoa sonhadora, empolgada, e as expectativas foram respondidas. No meu primeiro ano, eu rodei nos setores mais básicos inicialmente, que não tinha tanta complexidade, e lá, apesar de que em alguns momentos podia acontecer uma intercorrência, alguma coisa, e lá a gente aproveitou esse espaço para conhecer o hospital, conhecer as rotinas, porque como eu saí da faculdade e já entrei na residência, era o meu primeiro emprego, então foi muito importante para mim estar ali aprendendo, conhecendo profissionais mais velhos, aprendendo com a experiência deles, né? Então foi mais ou menos nesse sentido. E o primeiro ano eu passei na enfermaria do hospital, passei numa clínica de reabilitação cardiovascular, que é especializada para a nossa área de fisioterapia. Então, é algo assim bem inovador para a gente, aqui em Belém mesmo. E no segundo semestre, que era na metade do R1, a gente já foi logo para os setores mais intensivos, que foi a UTI adulto. Então, o primeiro ano foi o ano assim mais denso para mim, porque era algo que eu precisei me adaptar, precisei aprender, precisei me reinventar, né? Porque era uma rotina que eu saía de casa, sei lá, 7 horas da manhã, chegava, dependendo do dia, ia embora, entendeu? Eu tava ali para aprender e eu usei, né? Todo o espaço que eu tinha, os profissionais que estavam ali dispostos a ensinar, eu aproveitei e ficava lá com eles, se fosse preciso. Então foi algo assim que eu mergulhei de verdade. Teve medo no início? Sim, a insegurança assim é algo normal, né? Só que acho que isso é algo mais pessoal mesmo, mas mesmo tudo que eu faço, tudo que é novo pra gente, a gente vai sentir medo, né? Então eu já tava ali um pouquinho nervosa, mas eu encarei aquilo como uma experiência positiva. Era algo que lá na frente eu iria reconhecer que eu cresci dentro disso. Então, com medo mesmo, fui me enfiando e foi dando certo, graças a Deus. Geralmente,
quando as pessoas vêm me perguntar, né, sobre, como é a residência, qual a tua experiência. Eu sempre gosto de ser muito realista, né? A gente tem sempre, tudo que a gente faz tem partes boas e partes ruins, né? E eu sempre resumo o início da residência, logo nesse primeiro ano, primeiro semestre, por assim dizer, e eu acho que toda pessoa que foi residente, ela vai concordar um pouquinho com isso. É insegurança. É inevitável isso. Porque a gente sai da graduação, que é tudo lindo. É toda a teoria, é tudo perfeito, tá ali no papel, as diretrizes, tudo. E quando a gente se depara com a realidade, né, principalmente em ambiente hospitalar, porque é um ambiente muito mais controlado, mesmo aqueles pacientes que são de enfermaria, a gente demanda uma atenção, né, e a gente, ao mesmo tempo que é aluno, a gente é profissional. Então, acho que tem muito de insegurança e medo. Mas, ao mesmo tempo que teve isso, eu consegui, acho que dá pra gente contar muito, pelo menos eu tive boas experiências com meus preceptores. Então, ao mesmo tempo, e eu era sincera, olha, até eu posso ir, eu consegui até aqui, porque aqui eu não tenho tanta experiência e tudo mais, então eu era muito franca com eles, então eu consegui ter muito apoio. Tanto que o meu primeiro rodízio da residência, ele foi na pediatria, que foi... É o terror de todo mundo, e que e o meu calo na graduação, eu falei assim, gente, tinha que ser aqui, por quê? Então, mas eu tive uma preceptora maravilhosa, que até hoje eu tenho contato com ela. Ela me ensinou muito sobre pediatria. Que eu queria muito que ela tivesse aqui, que é a Socorro. É uma nutricionista, assim, sem igual, principalmente na área de pediatria. Hoje, eu tô até acompanhando ela, que ela tá fazendo mestrado, e a gente tem conseguido manter o contato em relação à pesquisa dela. Então, eu acho que é isso. O primeiro ano tem muita segurança, sim, e a gente disser que não, a gente estaríamos mentindo. Sim. Mas os teus preceptores, eles te proporcionam essa rede de apoio. E, mais que isso, é a oportunidade de você, quando sai daquele momento da prática, você ir em casa estudar. Eu não sei, eu vou procurar saber. Porque aí isso vai cada vez mais dando segurança pra gente, tanto que o segundo ano é muito diferente, né? Então, eu acho que é isso. Ter uma rede de apoio e ter esse vínculo com o teu preceptor, né? E também buscar meios de adquirir aquele conhecimento para você cada vez mais se sentir confiante atuando naquele setor ou naquela especialidade, aquele público específico. Então você rodou no primeiro ano só na pediatria? Não. No primeiro ano foi pediatria, porque geralmente no primeiro ano a gente, pelo menos nós nutricionistas, rodamos nas enfermarias, que é uma complexidade um pouco menor em relação ao ambiente hospitalar. Então, eu rodei na pediatria, na clínica cardiológica, que são os pacientes que já saíram da UTI cardiológica, já fizeram a cirurgia, ou então fizeram só um cateterismo, infartaram, mas não precisaram fazer algum procedimento mais complicado, estão ali só para mais estabilizar e monitorar o quadro. Passei pela clínica médica, clínica cirúrgica. A clínica cirúrgica ela é bem geral, ela não é só cirurgia cardiológica, então vários tipos de cirurgia a gente acompanha. E eu acredito que seja isso. Eu posso estar esquecendo de alguma coisa, mas que já faz um tempinho, Tudo isso né? em um ano? Tudo isso em um ano. Nossa. Geralmente, pelo menos no nosso setor, a gente roda em cada enfermaria, né, cada setor desse, em torno de 2 a 3 meses. Eu rodei um pouquinho, fiquei um pouquinho mais tempo na UTI neonatal, mas porque eu solicitei. Eu não cantei. Mas quando a gente for falar de TCR, aí eu toco nesse assunto, mas é um mundo maravilhoso, né? A gente se encanta. E foi Jéssica, como foi teu primeiro ano? Então, apesar de eu ter essa familiaridade com o materno infantil, porque eu cheguei a trabalhar antes da residência, um curto período de tempo, a gente ainda fica com essa insegurança de saber, será que estou fazendo certo? Porque o preceptor, ele também dá esse auxílio, essa assistência, mas ele também vai te dar muita autonomia para te tomar decisões como profissional de saúde mesmo. Então, eu passei, como eu falei antes, o meu primeiro setor foi a maternidade, eu passei 3 meses lá. E a maternidade, como foi pra mim, era o meu calo na graduação. Porque sempre tem que ser assim, né? Aquilo que a gente tem mais medo já coloca a gente de cara. Então, foi um período de grande aprendizado mesmo. A maternidade é um mundo, assim. Então, eu entrei, assim, com muito receio, muito medo, mas eu saí de lá gostando, respeitando bastante
esse setor e esse período também, né, que é cheio de incertezas para a mulher. Eu vivenciei muita coisa na maternidade que me ajudaram realmente como pessoa a compreender melhor meus pacientes. Então, foi muito importante para mim. Depois eu passei pela pediatria também. Nesse primeiro ano nós chamamos de setores abertos. Maternidade, pediatria. Tem uma ala específica que é a ala feminina, nós passamos, ficam internadas somente mulheres, que precisam tratar, por exemplo, pé diabético, estão internadas para fazer algum procedimento cirúrgico, procedimento ginecológico, então elas ficam lá nessa ala. E também passei pela atenção básica, que também é um forte da nossa residência, que nós passamos pelos diversos serviços do município de Bragança. Então, por exemplo, no primeiro ano a gente passa pela atenção básica, no segundo ano a gente já passa, por exemplo, pelo CTA, pelo Centro de Saúde da Mulher, que tem lá em Bragança, que já oferta esses serviços, por exemplo, ultrassom, mamografia, esses serviços mais específicos direcionados para o público feminino. E as outras áreas, elas passam, por exemplo, pelo CAPES, o CAPES infantil, que tem lá no município também, e outros setores que a gente solicita também, para poder fazer essa prática, essa vivência. E no segundo ano já foram também os setores fechados. Já vou UTI te perguntar do neonatal. segundo ano. Ah, tá. Esse primeiro ano, então, foi Isso. bem intenso, pelo que eu tô Cara, vendo. tu que também você- eu achei. Foram 2 anos praticamente aí já, né? Tanto coisa de... Quantidade de setor Sim. e também essa experiência que você vai adquirindo. E aí, com o tempo, a gente vai acalmando, vai ficando, tendo mais autonomia e vai se sentindo mais confortável. Aí agora eu quero saber do segundo ano. Agora, quando a gente volta, né? Segunda temporada, acho que você já vem se sentindo mais seguro, né? Já Sim. passou aqueles meses iniciais. E aí eu que vou juntar duas perguntas para vocês. Como é que foi esse segundo ano, agora já mais experiente, agora sou R2, Sim. né? E que vocês comentassem também da atuação específica da enfermagem na área de saúde da mulher, da nutrição, quem está acompanhando isso. Nossa, mas o que eu posso fazer como nutricionista na parte de cardio? O que eu posso fazer como fisioterapeuta na parte de cardio? Vocês comentassem um pouco da atuação em si também, junto com o que vocês fizeram no segundo ano. Com relação a essa virada de chave, né? Primeiro e segundo ano, a gente brincava lá na residência, tá passando o bastão, né? A gente vai passando o Essa da bastão minha de turma. R1, R2. Eu acho que é um divisor de águas, pelo menos assim, pra mim foi assim. Eu tive uma sensação até física, que eu acho que eu deixei de me sentir, entre aspas, aluna, porque a gente fica muito nessa balança entre, ao mesmo tempo que você é aluno, você é profissional, né? Porque você tá ali como se fosse um estudante também, né? E eu me senti, de fato, ali, não, agora eu sou R2, agora eu tenho muito mais confiança, convicção. Até mesmo porque no R2, a gente já passa por setores que já são um pouco mais complexos. Por exemplo, no meu caso, a gente passa pelo SAT, que é a emergência cardiológica, que é a porta de entrada do hospital. Então, os pacientes que chegam infartando lá, é por ali que eles entram. Então, o negócio é um pouco mais sério. É a UTI cardiológica, que a gente chama de UCA, né? Que são as pessoas que fazem cateterismo cardíaco, fazem a cirurgia de revascularização, que é a famosa ponte de safena. E outros procedimentos, na verdade, só procedimentos que envolvem a cardiologia, né, mesmo. Tem a UTI geral também, que já são casos um pouco mais amplos. A gente passa também pelas outras UTIs, que é a UTI pediátrica e a UTI neonatal. E também a MTN, que é a equipe multiprofissional de terapia nutricional. Então, demanda mais conhecimento de ti, demanda mais firmeza de condutas profissionais mesmo. Então, tu precisa ter essa postura. Então, todo o primeiro ano de residência, ele te proporciona isso. É uma base para o segundo ano. E falando mais da minha área como nutricionista, uma coisa que eu percebi na cardiologia, né? Claro que cada área tem suas especificidades. Mas falando pela nutrição, é muito complicado o manejo do paciente que tem alguma cardiopatia, principalmente em relação à cardiopatia congênita, né? As crianças.
Então, ao mesmo tempo que você precisa recuperar o estado nutricional dessa criança, o adulto, tem a questão de restrição de volume, tem várias outras coisas que ele demanda. Então, realmente, ele te exige um conhecimento, assim, muito específico. Então, de maneira geral, a gente fazia a triagem, a gente fazia a avaliação desses pacientes, então a gente tinha a questão da terapia nutricional, é algo que é muito especializado para o paciente com alguma cardiopatia. Então, a gente, principalmente na equipe na MTN, era algo que demandava muito conhecimento em relação às evidências científicas para ver que tipo de conduta a gente pode tomar com aquele paciente, dada todas essas especificidades, essas restrições que ele tem, né? Até porque o paciente que tem cardiopatia, nunca, às vezes, ele tem só cardiopatia, né? Ele tem outras coisas. Então, eu acredito que, de modo geral, a gente também fazia orientação de alta. Infelizmente, na minha área, a gente não passou pelo ambulatório. Isso é algo que, se eu fosse dizer, assim, é como se fosse algo que faltou para mim, eu senti isso. Ambulatório de especialidades. Não passei. Não sei se outros profissionais passam pelo ambulatório de lá, mas eu não tive esse contato. Então, pra gente fazer o acompanhamento desse paciente pós-alta, por exemplo, infelizmente, a gente não faz. A gente perde esse paciente se ele sair de alta, né? Então, eu acredito que seja, assim, algo voltado mais pra esse lado da nutrição, que me lembra, assim, de coisas específicas. Bem, no segundo ano da residência, eu já tinha entrado nos setores mais intensivos antes, né? E no segundo ano foi uma continuação, né? Lá no HC, a gente tem a única UTI pediátrica especializada em cardio. E tem a única UTI neonatal especializada em cardio. Então, vocês imaginem a grandiosidade disso. Então, todas as crianças que vão fazer cirurgia cardíaca aqui no Pará, elas vão para o HC. Então, imaginem as complexidades das cardiopatias congênitas. Então, isso é algo grandioso, é algo que me enche os olhos quando eu falo de cardio, porque eu fico imaginando, meu Deus, como essas crianças sobrevivem. E elas sobrevivem, dá certo. E como fisioterapeuta atuando nesses setores, no R2, eu passei nessas UTIs, passei na UTI coronariana, passei no SAT e fiz o intercâmbio. Depois a gente fala do intercâmbio. Isso, esqueci. E o que eu percebi de diferença é que aquela rotina, eu já estava mais adaptada, eu já estava me sentindo mais segura. Os aprendizados que eu aprendi no R1, continuei aprendendo no R2, mas a gente vai reciclando conteúdos, a gente pega aquela informação, da minha parte, aprendi essa sincronia aqui sobre, que acontece, sei lá, no edema agudo de pulmão. Como eu posso ventilar esse paciente? Mas aqui no SAT eu peguei um paciente que acabou de chegar em franco desconforto respiratório. O que é que precisa fazer para resolver esse problema rápido? Então, a gente tem essa sacada, a gente começa a perceber mais sobre isso, né? E falando em especial lá do SAT, que é uma emergência cardiológica, como Yasmin falou. Então, às vezes, era bem emergência mesmo. Então, eram vários pacientes precisando do nosso atendimento rápido ao mesmo tempo. Por mais que tivesse os preceptores, eu já estava terminando a residência, eu já tinha autonomia para assumir. Eu chegava, metia a cara, assumia e dava certo. Então, isso é algo que eu vi que foi um ponto positivo, que eu cresci profissionalmente. Poxa, chegou alguém que estava precisando de um fisioterapeuta, estava ali em franco desconforto respiratório, e eu consegui atuar junto com a equipe multi e consegui resolver. E o meu preceptor estava ali só de stand-by. Então, isso é algo, assim, é o crescimento que a gente observa. Talvez se fosse no início da residência, com certeza eu não ia ter pânico. Com certeza eu não ia ter essa expertise. E por que é importante um fisioterapeuta dentro de um serviço de cardiologia? Já foi comprovado em estudos mesmo que tem na área, né? Que quando o fisioterapeuta fica 24 horas dentro de um serviço desse, reduz a mortalidade. Beleza, reduziu a mortalidade, mas como esses pacientes vão de alta? Os pacientes que são acompanhados por fisioterapeutas, eles vão de alta e no primeiro ano pós-alta hospitalar, eles têm uma melhor qualidade de vida. 5 anos pós essa alta hospitalar, eles continuam tendo uma qualidade de vida boa. Então, o meu trabalho como fisioterapeuta dentro da cardiologia é importante, porque além dessas pessoas irem embora para casa delas, voltarem para a família, elas voltam bem. Já pensou uma pessoa voltar para sua casa e não poder andar, não poder
brincar com os netos porque fica cansado ou então porque está acamado. Então, como eu consigo desenvolver, trabalhar com esse paciente ainda dentro do hospital, eu consigo devolver ele para a sociedade, devolver ele para a família dele de uma forma mais funcional, de uma forma mais ativa. Então, isso que eu acho grandioso dentro da minha área, que é algo assim que a gente ganha como pessoa, como ser humano, e a gente também tem que pensar no próximo, né? Imagina como seria para essa família se talvez não tivesse um serviço de fisioterapia dentro de um hospital tão grande como esse. Dá pra ver o olhinho brilhando quando você fala na atuação. Bem, o meu segundo ano, ele foi bem mais intenso, né? Por conta de Nossa, mais ter mais mais intenso. intenso, Não tava bom ainda, por não. conta de ser setores. Só fazendo um adendo aqui, você menciona que você faz a residência em Bragança e as pessoas podem ter, a priori, um pensamento, é no interior do estado, vai ser mais tranquilinho. E não, essa ideia de independente de onde for, tem um hospital grande, um hospital ali que desenvolve várias atividades. Então, como é que foi esse segundo ano? O segundo ano a gente já passa por setores fechados, que são as UTIs, e também pelos centros especializados, como o CASM, que eu mencionei, que é o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, o pré-natal de alto risco, que nós passamos também, as UTIs neonatal, pediátrica, adulto, porque não faz tão parte do nosso programa, mas como só tem uma UTI adulto lá no Santo Antônio, a gente passa porque às vezes ficam mulheres internadas, que tiveram alguma complicação no momento da gestação, até mesmo no parto, na cirurgia de cesárea. Então elas ficam internadas lá também e nós passamos por lá. Também nós passamos no Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o CTA, que faz esse acompanhamento, principalmente das infecções sexualmente transmissíveis, que querendo ou não está interligado também com esse período gestacional da mulher, que muitas têm sífilis, HIV, essas patologias infecciosas, e nós, principalmente na enfermagem, nós aprendemos como atuar nessa área, como tá identificando os sinais, sintomas, tudo isso para fazer esse direcionamento para que ela seja atendida realmente da maneira correta, com as medicações corretas. Então, o meu olhinho brilha quando eu falo de UTI neonatal, que também Sim. foi o assunto da minha pesquisa. Então, eu também pedi para ficar mais tempo na UTI neonatal, porque eu realmente me encantei. Eu tive essa vivência, uma vivência pessoal. O meu sobrinho, ele precisou ficar internado numa UTI neonatal. Então, foram esses profissionais que, querendo ou não, eles de uma certa forma me abriram os olhos para esse setor. Porque foi o acolhimento deles lá, enquanto eu era familiar, o acolhimento deles para que eu pudesse participar da rotina do meu sobrinho durante a internação foi muito importante para que eu enxergasse a UTI neonatal com outros olhos. Porque às vezes a gente pensa, nossa, UTI, será que o paciente já tá morrendo? Essas coisas. Então não é assim, como a Regina falou. Fazer essa assistência de uma forma que o paciente ele volte para casa com qualidade, com saúde, para que ele consiga se desenvolver e poder voltar para os seus familiares também. Então, o segundo ano ele é bastante desafiador também com a chegada dos novos residentes, né, que nós temos que acolher os R1s. Sim, essa E, já é e R2 às vezes deles. a gente nem percebe quando faz essa transição. Meu Deus, eu já sou R2. Passou tão rápido, né? Sim. Bom, então vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, vocês podem mandar aqui no nosso no chat do YouTube, podem mandar as questões, podem mandar perguntas, tá? Eu vou deixar a pergunta do Fernando, que ele perguntou o seguinte: o que vocês consideram fundamental na preparação para a residência? Fernando, essa vai ser a última pergunta. Eu vou fechar com essa pergunta aqui. Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, questões, querem saber um pouco mais, alguma outra informação que a gente consiga discutir aqui, você pode mandar aqui no chat pra gente que a gente vai estar respondendo para vocês. As meninas vão estar aqui para responder essas questões. Eu vou voltar aqui para Jéssica, que eu quero colocar aqui um ponto.
Muitas pessoas procuram, né, a residência em obstetrícia e procuram em saúde da mulher. Você consegue separar para a gente ali em relação à atuação da enfermagem, para a gente conseguir diferenciar a obstetrícia da saúde da mulher? Porque no teu caso é saúde da mulher e E da da criança, Isso. né? Então, desculpa, se a gente pudesse diferenciar para quem está assistindo a gente, qual a diferença da residência obstetrícia para a de saúde da mulher e da criança? Além da titulação, porque quem faz residência de obstetrícia, por exemplo, enfermagem, torna-se um enfermeiro obstétrico. Nós não temos esse título de obstétrico. E o enfermeiro obstétrico, ele pode fazer assistência de partos mais complexos. Por exemplo, eu vou falar alguns termos técnicos, um parto com distócia. O enfermeiro obstétrico, ele já pode atuar nesse parto. Diferente do enfermeiro que é especialista em saúde da mulher e da criança, em que ele está habilitado, no caso, a trabalhar com partos com uma menor complexidade, que nós chamamos de risco habitual. Então, o enfermeiro obstétrico, ele vai fazer esse atendimento de mulheres de alto risco, principalmente em partos de alto risco, médio e alto risco. Se precisar, por exemplo, fazer um procedimento de reparo, que nós chamamos de fazer uma sutura, o enfermeiro obstétrico, ele está habilitado para isso. E também é uma especificidade deles que eles já no início, antes da, da, da residência, a prova de residência deles já é mais específica, voltada realmente para obstetrícia, e a nossa já é mais ampla, a nossa prova já é mais ampla. Então já tem conteúdos de saúde da mulher, tem conteúdos de saúde da criança, acredito que sejam conteúdos também de oncologia, se não me engano, é a mesma prova para quem faz na UFPA residência de oncologia. Então, essa é uma diferença que nós temos e também nós estamos habilitados a passar por outros setores que não sejam somente a obstetrícia, como eles. Por exemplo, como eu falei, de UTI adulto, de passar no centro de testagem e aconselhamento, de passar na pediatria, que também é um setor completamente diferente do setor deles. O máximo que eles podem ver, por exemplo, é na parte da neonatologia dos primeiros cuidados. Por exemplo, ocorreu um parto e eles identificaram que aquela criança ela está precisando, por exemplo, de uma reanimação. Eles também podem atuar porque eles já vão estar realmente ali naquele setor. Nós conseguimos atuar tanto nessa parte de partos de risco habitual, como também fazer, auxiliar numa reanimação para um bebê que a gente percebe que está precisando desses cuidados mais intensivos. E também a parte da pediatria, que já entra mais na saúde da criança. Maravilha. Vocês mencionaram aí que o segundo ano ele foi mais intenso, e aí teve um intercâmbio, um estágio optativo, acho que as três fizeram. E também tem um trabalho de conclusão, né? Tem que equilibrar aí entre a intensidade do segundo ano com a elaboração do TCR e também com um trabalho, com estágio, né? Conta pra gente como é que foi. Então, o meu estágio optativo, na verdade, explicar um pouquinho o que é o estágio optativo. É um mês que a gente tem previsto já no edital. Então, a gente tem direito a escolher um hospital, algo que esteja associado à sua área de formação. No meu caso, seria da cardio. Então, eu pude escolher qualquer hospital de cardio no Brasil ou no mundo para fazer esse estágio optativo. Eu optei por fazer no Hospital Dante Pazanese, que é um hospital lá em São Paulo. Ele é do SUS, então ele é um hospital 100% público e é especializado em cardiologia. Então, alguns casos, algumas especificidades a gente encontra mais lá para
mais lá pro centro do Brasil e tal, coisas que a gente não tem aqui em Belém. Então, quando eu fui escolher o hospital, eu escolhi algo assim que tinha de diferente da minha realidade, porque se for escolher algo parecido, eu já consigo aprender por aqui. E eu escolhi o Dante porque ele é um hospital que faz transplante cardíaco. Então, aqui em Belém, a gente ainda não faz, né? Então, eu escolhi lá para fazer lá por conta disso. E aí, tipo assim, um transplante cardíaco é um evento, né? Sim. Então, tinha chance de eu conseguir ver, tinha chance de eu não conseguir ver. Eu só ia saber experimentando, né? E coincidiu de, na primeira semana, eu fui em agosto de 2023. Na primeira semana que eu ainda estava lá, falaram, vai ter um transplante. Nossa. Conseguiram, Sortuda, né? conseguiram o doador, tinha compatibilidade, ia ser possível. E, tipo assim, foi algo assim grandioso, porque essa paciente que ia receber, que recebeu, no caso, o órgão, ela já tinha ido várias vezes para a sala de cirurgia, chegava lá, acontecia alguma coisa e dava errado. E também aconteceu de que os residentes não estavam. Os residentes multi não estavam mais podendo assistir os transplantes. E aí eu falei, meu Deus, eu tô aqui, eu não vim daqui, eu não sou daqui, eu vim pra cá pra isso. Aí eu fui atrás de conseguir. Fui lá, conversei com a coordenadora de físio do programa de lá. E ela falou, olha, tu só vai saber se tu tentar. Aí eu peguei e fui lá na porta do bloco cirúrgico e conversei com o cirurgião. E milagrosamente ele permitiu que eu assistisse. Então foi algo assim que acrescentou muito na minha experiência. Eu fui lá na UTI. Eu esqueci até o nome da UTI deles. É diferente da nossa. Tem uma UTI que é só de pré-operatório lá. Eu fui lá na UTI buscar paciente com eles. Foi muito emocionante. Já pensei alguém saindo dali sabendo que a vida dela vai melhorar. Era uma paciente que estava com várias complicações. E acompanhei o transplante e vi essa paciente depois. Então, para mim, foi assim algo dentro da cardio, que eu amo a cardio, foi algo assim que bem exclusivo e bem diferente daquilo que eu já tinha vivenciado. Então, foi uma experiência assim fantástica dentro do optativo. E o TCR? O TCR também, né? O TCR a gente qualifica no primeiro ano e defende no segundo ano. Apesar de ser um trabalho de conclusão de residência, é um pouquinho difícil da gente fazer dentro da residência, porque a primeira fase que a gente constrói, escreve o projeto é até mais tranquila porque a gente consegue fazer em casa. Mas aí, por exemplo, a pesquisa, a coleta de dados mesmo que a gente faz no hospital, imagina só, a minha eu fiz na enfermaria cardiológica. Mas aí, às vezes, eu estava na UCA, na UTI coronariana, e tinha paciente para avaliar do TCR. Aí era muito incompatível. Aí chegava lá, a paciente estava em procedimento e tudo mais. Então, apesar da gente ter direito a essa liberação e tudo, acontecia muitos percalços que acabavam atrapalhando um pouquinho. Deu certo, no final deu certo. Foi uma pesquisa que ficou muito boa. E eu consegui defender e tirei 10. Mas foi um processo, assim, um pouquinho puxado pra mim. No meu caso, falando um pouquinho sobre o estágio optativo, eu escolhi fazer no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Ou como eles chamam lá de clínicas. Ele é um hospital misto, ele atende... É bem grande, né? É enorme. Eu sou apaixonada por aquele lugar, depois que eu saí de lá. Ele atende... Tem uma parte que é destinada a convênios, né? Mas também tem SUS. E como tu mesmo me disseste, esse hospital é enorme. Ele tem de tudo, gente. Tanto que o pessoal brincava lá. Tinha que ser o clínicas, né? Porque chegava um paciente que era alguma patologia de base da cardiopatia. Aí tu fazia os exames, aí surgia um câncer aqui, surgia não sei o que ali, que só aquele hospital tinha a capacidade de profissionais para atender toda aquela demanda. Nesse hospital também faz transplante. Eu, infelizmente, não acompanhei nenhum paciente recém-transplantado, mas eu acompanhei num transplante já tardio, paciente. E é uma experiência muito bacana como profissional, porque é uma conduta totalmente diferente. A gente, infelizmente, como ela mesma disse, a gente ainda não tem isso, mas eu acredito que a gente vai ter.
né? E assim, são 30 dias de tu fica imersa naquela realidade. E lá é uma coisa que eu escolhi, não, uma coisa que eu percebi diferente, que conversando com as nutricionistas lá, com a minha experiência, né? A cardiopatia congênita para eles não é algo comum. É mais para cá pro norte. Então, o índice de cardiopatia congênita aqui é muito alto. E lá eles não têm. Assim, as crianças que admitem lá com alguma questão cardio... Na verdade, nem tem muito essa questão de pediatria, de cardiologia pediátrica para eles. Não é algo, uma realidade para eles. Então, é uma realidade totalmente diferente. Então, eu acho que o estágio optativo, ele te permite viver coisas que tu já estás habituada, entre aspas, com a tua residência. E eu acho que é muito importante isso que a Regina falou, da gente escolher algo que a gente possa ter contato com alguma outra coisa de diferente, pra gente ter essa realidade, até mesmo identificar possíveis condutas novas, aprender coisas com a experiência de outras regiões, sabe? E fora que também é uma oportunidade de você respirar novos ares, né? Eu sempre acho que isso é importante, né? Você tá numa outra cidade, você Viajar, né? viajar. Olha, eu conheci Gramado, inclusive, nessa viagem. E você consegue ter contato com profissionais que são, assim, grandiosos. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ter contato com alguns médicos e nutricionistas também, né, referência, mas falando, por exemplo, da parte médica, que eles que escrevem as diretrizes de cardiologia aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu tive 2 médicos que eu acompanhei os rounds deles e lá a equipe multi é uma coisa que funciona mesmo, é algo que é muito bem respeitado, é algo que faz parte da rotina. E eu mesmo sendo residente e sendo residente de fora, a minha voz era muito escutada, pelo menos eu percebi assim nos momentos que eu participei das visitas multi, né? Então, eu acho que é uma experiência muito legal, sabe? Eu sempre indico para todas as pessoas que estão na residência, que têm vontade de fazer residência, se vocês puderem, eu sei que tem uma questão financeira envolvida, né? Da gente ir para outro lugar, mas façam o estágio optativo, escolham uma realidade diferente, escolham um local que vocês possam agregar ainda mais à prática de vocês. No meu caso, eu já escolhi ficar aqui mesmo no estado. Eu escolhi a Santa Casa para fazer o meu optativo, até por conta que eu já morava longe de casa. Então, eu resolvi passar esse mês com a minha família e fazendo o optativo na Santa Casa. Só pra ela passar que ela vai rapidinho. Então vamos lá. Então, esse estágio optativo, ele foi muito enriquecedor. Nós conversamos com a coordenação, tanto daqui quanto a coordenação da UEPA, porque no caso, a residência que é estruturada lá é a Residência de Saúde da Mulher e da Criança pela UEPA. Sim. Então, nós conversamos com as coordenações e eles cordialmente cederam a vaga para mim também ficar no estágio optativo na UTI NEL, lá da Santa Casa. Então, foi um ambiente totalmente diferente para mim, porque eu já estava acostumada com um certo quadro de bebê de risco no Hospital Santo Antônio, em que, por exemplo, eram bebês que são anunciados, que ficaram muito tempo no canal de parto, que tinham convulsões e tal. Então, era um outro tipo de público lá no Hospital Santo Antônio. E na Santa Casa já eram bebês cirúrgicos, que passavam por algum tipo de cirurgia, por exemplo, de gastrosquise, que é uma patologia que o bebê ele nasce com suas vísceras fora da cavidade abdominal. Então, já foi um novo público totalmente diferente, aprender a fazer toda essa rotina de cuidados mais específicos para essas crianças. Também tinham crianças que precisavam de cirurgia neurológica também. Por exemplo, de mielomeningocele, então a gente aprendia a fazer esse curativo. Os preceptores, como eles já estão também acostumados com a residência da UEPA, eles auxiliavam nos procedimentos,
também davam essa autonomia para que nós também conversássemos com os familiares a respeito do quadro de saúde do bebê. Então, foram várias vivências muito enriquecedoras no estágio optativo. Apesar de não ter sido em outro estágio, mas só pelo fato de nós sairmos da nossa instituição, que nós já estamos acostumados, e ir para outra Sim. instituição em que a Outra rotina outra é realidade, totalmente né? diferente, pessoas diferentes. Então, fazer essa adaptação e conseguir se adaptar é também bastante desafiador. O meu TCR, ele foi nessa área de neonatologia, foi com crianças com icterícia, então também é uma patologia que a princípio ela parece simples. O bebê ele só precisa ficar fazendo fototerapia lá a partir do momento que é diagnosticado, identificado. Mas caso não trate, esse bebê ele pode acabar tendo sequelas graves. Sim. Por exemplo, que é o kernícteros, que já é quando o bebê ele fica totalmente amarelado. Então, o meu TCR ele girou em torno disso, de estar fazendo esse perfil, esse levantamento na unidade, de quantos bebês tiveram icterícia, quantos precisaram internar, fazer fototerapia. Se, por exemplo, o tipo sanguíneo da mãe influenciou nessa internação, a alimentação desse bebê se influenciou também. Por exemplo, muitas mães não conseguem amamentar seus bebês, então às vezes precisa introduzir um tipo de fórmula, que é um tipo de leite que é dado para esse bebê na alimentação. Então, tudo isso eu consegui pesquisar no meu TCR. E também é muito desafiador fazer um trabalho de conclusão no período da residência, porque a gente precisa cumprir as 60 horas, mas a gente também precisa dar atenção para essa pesquisa, para esse trabalho, tirar um tempinho. No nosso caso, nós tínhamos a sexta-feira direcionada para fazer esse estudo da pesquisa, do TCR. Então, Vou toda aproveitar sexta-feira a gente fazia. para já emendar, que você está começando a falar a respeito, uma pergunta que a Ana Paula colocou aqui. Vocês utilizaram alguma estratégia para elaborar o TCR de vocês, considerando a rotina intensa da residência? Nesse É, caso, tinha um dia livre, Isso. disponível para se dedicar. Sim, depois do primeiro ano, nós fazemos a qualificação do TCR e no primeiro ano nós já imaginamos, por exemplo, passei por um setor da maternidade. Eu identifiquei que lá na maternidade muitas mães precisavam ficar mais tempo com os seus bebês porque eles tinham icterícia, desenvolviam a icterícia. Então eu já identifiquei ali algo que já me chamou a atenção e procurei um professor que fosse especialista nessa área para que ele pudesse me auxiliar também a desenvolver o TCR, porque a princípio nós escolhemos um orientador, seja da nossa própria universidade, ou seja de outra instituição, que nós também podemos escolher orientador que seja, por exemplo, da UEPA, do CESUPA. Então, tem alguns critérios para que possa ser feita essa escolha, e a partir desse momento já é direcionado. E aí, nós tínhamos a sexta-feira livre para fazer a pesquisa, seja a coleta de campo, seja a análise estatística, que no meu caso foi utilizada a análise estatística, porque era um trabalho quantitativo. Então, tem tudo isso que nós conseguimos desenvolver durante o segundo ano. no meu caso, falando um pouquinho sobre orientação, já, pelo menos no meu programa da UEPA, ele já tem uns critérios um pouco mais rígidos. Por exemplo, o orientador, ele só pode ser da UEPA. Mas pelo que eu percebi, é algo mais recente, né? E tem que ter também, no mínimo, um mestrado para poder fazer orientação, né? Também procurei uma pessoa, que inclusive foi a Socorro, que eu citei anteriormente, que ela era especialista nessa área de pediatria. Meu TCR foi com crianças, né, que passaram pela cirurgia cardiológica, tanto quando elas estavam na enfermaria e também tanto quanto elas foram para UTI pediátrica. Então, eu busquei identificar se o estado nutricional delas antes da cirurgia afetava os desfechos clínicos, as complicações pós-operatórias que elas poderiam apresentar, né? E com relação a estratégias, né, para conciliar, é previsto no edital, tem o regimento,
que o residente ele tem direito, né? Ele pode conversar com o preceptor, com a coordenação, para fazer essa liberação para a coleta de dados do TCR. Então, foi algo que eu conversei quando porque o meu projeto fez parte de um projeto guarda-chuva, então eu precisei só fazer uma emenda, né, para poder iniciar a coleta de dados. Eu não precisei passar por toda aquela burocracia da Plataforma Brasil, ainda bem. Que bom. Então, eu acordei com a coordenadora do serviço, dois turnos na semana que eu vi que eram dias mais tranquilos. No turno da tarde, geralmente, o turno da tarde é mais tranquilo para o residente e para o serviço como um todo, principalmente na área hospitalar, né? E que nesses 2 dias eu iria para a clínica, né, na casa para enfermaria, para fazer a coleta de dados desses pacientes. O meu caso foi um pouquinho mais complicado porque eu tinha que ficar de olho na lista de cirurgia das crianças, porque aí, elas vão para cirurgia, eu faço a avaliação delas antes da cirurgia. Elas fizeram a cirurgia, já voltou para enfermaria, eu vou lá de novo. Nossa. Então foi um pouquinho complicado, mas deu certo no final. Então eu acho que a estratégia é sempre conversar, né? Tu identificar como é o teu serviço, os dias que tu sabe que é mais tranquilo para tu te ausentar, né? Para fazer a coleta de dados, sempre conversar, porque isso é algo que beneficia o serviço. Porque, querendo ou não, todos os TCRs, eles são publicados, né? Pelo menos tem essa regra, pelo menos no meu programa. A gente tem que fazer a escrita de um artigo e publicar. Então, isso é produção para o hospital, isso é produção para o programa. Então, é algo que eles sabem que é benéfico, então tem esse acordo de ambas as partes. Maravilha. Eu tenho 2 dicas. Tem uma dica própria para a escrita do pré-projeto, que também é importante, e é a recomendação, na verdade, que eu dou, é que quando você estiver passando na disciplina do eixo comum, tem uma disciplina que é de metodologia. Use ela para elaborar o seu projeto. Sim. Porque eu fiz isso e foi algo assim que eu consegui tirar vantagem, né? Eu aproveitei enquanto Otimizou o tempo. Isso, também. otimizei o tempo, porque a gente era liberado do hospital para para participar da disciplina, e eu usei isso como estratégia para escrever o meu projeto. Então, eu aproveitei e escrevi praticamente assim, quase que todo o meu projeto. Depois só dei uma aperfeiçoada para qualificação e deu certo. E conversem dentro do hospital. Tipo assim, eu gosto de pacientes pediátricos, então conversem com a galera da pediatria. Eu gosto de pacientes adultos, eu gosto de emergência, eu gosto de UTI. Decida onde é que você... Decida qual vai ser, pelo menos, o setor que você quer desenvolver seu TCR. E depois disso, converse com o seu tutor, para que coincida pós-qualificação e pós-aprovação do comitê de ética, após tudo isso, você esteja no setor que vai acontecer o TCR, que vai acontecer a coleta de dados. Porque aí você consegue passar pelo setor e já tem o bônus de coletar os dados do seu TCR. Então, fica mais... Você otimiza, assim, consegue economizar tempo e estresse, porque... Teve uma época que eu fiquei no setor de coleta de dados do TCR, mas teve uma época que eu não tava, eu tinha que sair de um lugar e ir para outro. Era assim, algo assim que eu tive que suar para conseguir. É muito bom. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro pesquisa, área acadêmica, então dá trabalho na Dá residência. trabalho. Mas vale a pena no final. Mas uma coisa que eu também daria uma dica. Agora eu que estou assim, a gente já está na pesquisa assim, do mestrado, a gente consegue ter essa percepção. Eu sei que às vezes a gente quer fazer assim um projeto de intervenção. É uma coisa grandiosa, porque a gente quer ser a referência. Só que é muito complicado quando a gente tem que lidar com essa parte de escrita e ainda com uma rotina que é muito puxada. Então, eu acredito que... Mas antes de você fazer uma coisa bem feita, claro que a gente não tá falando aqui fazer qualquer coisa, mas pensar em algo que seja possível dentro da tua realidade. Porque às vezes a gente quer, sei lá, aplicar um protocolo, alguma coisa que não é viável para a tua rotina.
Então, aí isso vai te frustrar, isso vai te deixar sobrecarregado, porque aí muitas das vezes tem residentes que conseguem ter ajuda de estagiários para coleta de dados, porque já faz parte de outro projeto, mas tem residentes que não. Então, é sempre bom dar uma analisada, fazer uma coisa que você gosta, é claro, mas também dentro da possibilidade da tua rotina, para tu não se sentir tão sobrecarregado no final. Eu sou professor de TCC e eu sempre digo para os alunos o seguinte, né? Principalmente para quem vai estar buscando se preparar para entrar na residência. O tempo ele é valiosíssimo nessa reta, nesse processo até a tua prova. Então, eu sempre oriento, se for possível, você fazer um trabalho mais simples, né? Que vá, claro que tem que ser interessante, tem que ser factível, tem que ser inovador, né? Também não vai fazer qualquer coisa, mas que ele seja algo de fácil execução. Sim. Você consegue ali ao final, com o teu TCC, gerar uma publicação, ganhar mais tempo para a tua preparação para a residência. Então é um ponto que a gente sempre gosta de falar para os alunos e orientar. Vai se preparar para a residência? Então vamos pensar num TCC que seja um TCC de fácil execução, tá? Que você consiga ali uma coleta de dados. Se eu vou trabalhar com dados secundários, então você consegue rapidamente fazer uma tabulação, agregar aqueles dados e mostrar aqueles resultados. E você consegue concluir, ter ali um tempo menor, né, enquanto os outros colegas que estão fazendo, por exemplo, um trabalho experimental, vão demorar um pouco mais de tempo para conseguir ter esses dados para poder depois escrever e passar para a etapa final. Nesse caso, fazendo um trabalho mais simples, mas com relevância, claro, você consegue ganhar tempo e ter mais tempo para estudar um SUS, por exemplo. A gente sabe que o SUS é uma temática que a gente até comentou um pouco ontem, né? A enfermagem até que vê mais o SUS, Sim. mas os outros profissionais, eles já não têm, assim, tão contato com tantas disciplinas que conversem, assim, de forma mais próxima do SUS. Então, acaba sendo ali no momento da preparação um ponto muito, muito importante. Então, a gente está caminhando agora para a nossa parte final, né? Para a gente encerrar. E eu queria perguntar para vocês, né? Se vocês puderem dar uma dica que aí junta com a pergunta que o Fernando tinha feito, né? O que vocês consideram fundamental na preparação para a residência? Vocês que já passaram por esse processo, agora vocês têm uma outra visão e falam assim, eu poderia ter mudado isso, adaptado isso. Não, isso aqui deu certo. E se vocês puderem dar uma dica para quem vai se preparar para a residência, qual que seria? O que você gostaria de ter ouvido na tua época, que você fez que ou poderia modificar e que você fez que deu super certo, que você diria, faça? Eu acho que o que eu fiz deu super certo. Ainda bem que foi, assim, muito sem dicas. Eu segui lá. Que eu até comento isso, né, com algumas pessoas. Duas coisas. Primeiro, direcionamento e questão, né? O direcionamento em que sentido? Principalmente pra gente que não somos da enfermagem, como o Rodrigo falou, a gente não tem muito contato com a área de SUS. Então, quando tu vê aquele edital com um monte de legislação, com um monte de política, tu fica assim, meu Deus. Aí tu vai querer baixar todas as políticas, vai querer baixar tudo. Tu te sente sobrecarregado, tu quer dar conta de todo aquele material. E às vezes você acaba dedicando energia e tempo pra coisas que nem caem tanto nas provas, sabe? Então, não é porque eu estou aqui no entrevista com um preparatório, mas eu acho que é muito válido essa questão do direcionamento. Você se preparar, se você tiver condições financeiras, é claro, de você se matricular no preparatório, em algum cursinho que seja voltado para isso, porque você já tem um material, eu não vou usar enxuto, né? Mas um material direcionado para o que de fato cai, para o que de fato é relevante para as provas. Né? Porque não adianta você... Claro que às vezes é importante você ler o material ali na íntegra para fazer anotações, né? Mas, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a estudar para residência, antes das aulas do preparatório iniciarem, muito ansiosa, né? Aí eu fui começar a estudar, eu queria estudar desde a nutrição básica, ali, micronutrientes, vitaminas e não sei o quê. Aí quando começou as aulas do preparatório, eu vi que tudo que eu tava gastando a minha energia ali não caía nas provas. Porque eu não tinha direcionamento. Eu achava que, como tava lá escrito tudo,
tinha que estudar tudo. Aí eu fazia desenho mental da vitamina D, não sei o quê. Mas não caía tanto, né? Então, eu acho que é importante isso, porque otimiza tempo, principalmente para as pessoas. Eu falo que assim, eu tive o privilégio de. Teve a questão da pandemia também, né? Mas de, naquele momento, me dedicar somente a estudar para a residência. Né? Eu tive esse privilégio. Mas tem pessoas que não têm. Tem pessoas que conciliam, têm que conciliar o estudo para residência com o trabalho, com alguma outra coisa. Então, se você é um tipo de pessoa assim, e que, mesmo que não seja, mas é importante você otimizar o seu tempo e gastar sua energia no que realmente é necessário. E resolução de questão, por quê? Às vezes a gente estuda a teoria, mas a gente não consegue enxergar como aquilo cai de verdade nas provas, de que maneira eles contextualizam, do que eles podem cobrar. Então, quando você treina bastante por meio de questão, você consegue identificar como aquele assunto pode ser cobrado. E revisão, porque a gente esquece. Uma coisa que eu gostei muito quando eu fiz o preparatório, e algo que até hoje, quando eu tenho que estudar algum assunto, alguma coisa, eu adotei para a minha vida acadêmica, que é aquele planejamento de estudo que vocês faziam, ou seja, que você tem que revisar periodicamente, porque não adianta, eu li aqui tudo, entendi tudo, mas aí tu não toca mais naquele material, tu não revisa mais, aqui se cair, tu fizer uma prova daqui a um mês, tu já não lembra mais de nada. Então, seria essas 3 coisas: direcionamento, questão e revisão, constância. Abrindo um gancho aqui, ela mencionou, eu lembro muito bem que ela passou em 4, tetra, caloura, fotinho dela tá lá no perfil, inclusive nas 3 daqui e também na UNB. Ela mencionou aí um documento de planejamento que faz parte de um grupo de documentos que a gente busca entregar. Ele passou por uma reformulação, tá? E aí esse ano a gente vai conseguir entregar para o aluno, dentro do nosso bloco de atividades de mentoria de estudos, um cronograma que indique para ele em que momentos ele pode estar fazendo ali as revisões espaçadas, que dentre os métodos de estudo acaba tendo ali um ponto muito importante em relação ao como que eu vou reter aquela informação. E aí, no caso da Regina. Então, essas eram as mesmas recomendações que eu ia falar. Tenha um direcionamento, né? Como se tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que ter algo para se inspirar. E aí, se você vai para uma guerra, se você vai para uma competição em que você não esteja tão bem preparado, você vai chegar lá e vai se sentir perdido. Então, acho que foi mais ou menos assim que eu me sentia no início. Eu me sentia perdida, não sabia por onde começar. Sabia que eu queria ser residente, mas como é que eu tenho para eu conseguir ser, eu preciso passar nessa prova. E aí, eu também fiz o cursinho preparatório, né? E dentro do cursinho, eu aprendi SUS, acho que, assim, 90% foi com vocês, assistindo as aulas do Sapiens mesmo. Eu nunca consegui assistir a aula online, porque eu estava sempre na graduação, estava no estágio, fazendo as coisas. Ao vivo que você fala. Ao vivo, isso. Mas tinha a gravação, eu assisti a gravação e levei bem a sério. Então, todos os meus resumos de SUS são inspirados nas aulas do Sapiens. Então, foi isso que eu usei como estratégia, principalmente para SUS. E no final, eu sempre ia resolvendo as questões que eles mandavam. Na verdade, no início da minha preparação, eu resolvia as questões que vocês mandavam e ia checando. Eu errei isso daqui. Mas por que eu errei? Eu errei porque eu sabia a questão? Eu errei porque eu acertei porque eu chutei ou porque eu realmente sabia? Eu fiquei confusa. Então, eu ia identificar onde eu estava errando e por que eu estava errando. Baseado nisso, eu criei um caderno de questões, que nesse caderno de questões eu botava a resolução das questões que eu errava. Eu tenho até hoje esse caderno. E aí eu colocava a resolução dessas questões e eu ia identificando quais eram os meus pontos fortes, os pontos fracos. E nos pontos fracos eram os que eu mais trabalhava e eram os que eu mais revisava. Então, por exemplo, no início de SUS eu errava, sei lá, quase que todas as questões. Quase que todas as questões. E no finalzinho, lá para setembro, eu já tava começando a ficar boa. Ficando boa no negócio. E aí eu já tava acertando mais. E o legal disso é que quando eu fui resolver as provas mesmo dos anos anteriores, por exemplo, da UFPA, foi uma prova que refletiu muito a minha nota
no dia da prova que eu fiz valendo mesmo, sabe? Então, no dia da prova da UFPA, eu errei só uma questão de SUS. Olha só. Acertei 14 questões de SUS. Então, toda a preparação que eu fiz antes refletiu o meu resultado. Então, essa estratégia que a Yasmin usou, que era de resolver questões, eu usei também e eu ainda tentava entender, investigava por que eu errava. Então, deu certo no final. No meu caso já era um pouquinho mais complicada a questão dos estudos, porque eu estava no período que eu estava trabalhando. Então, no momento do intervalo entre um plantão e outro, eu conseguia resolver questões. Então, para mim, a resolução de questões foi essencial para que eu conseguisse realmente alcançar a aprovação na residência. Também tinha essa estratégia tanto de mapa mental como flashcard, que eram alternativas que eu conseguia ver rapidamente, porque como é um plantão bem corrido, eu conseguia fazer essa retomada dos conteúdos que eu já tinha estudado anteriormente, até mesmo antes de iniciar no meu trabalho, no meu emprego. Então, foi muito importante a resolução de questões e também as aulas de revisão. Eu também assisti aulas de revisão do Sapiens e elas foram bem importantes para que eu conseguisse ter essa aprovação. Também não consegui assistir as aulas ao vivo, então eu assistia as gravações e o tempo que eu tinha eu fazia resumo, fazia resolução de questões, foram essenciais para essa aprovação. Desafio rápido para vocês. Em uma frase, qual a melhor estratégia? Fundamental para ti. Resolução de questão. Pra Questão. ti. Resolva questões. Então acaba sendo aí unânime a ideia da resolução de questões. A gente sempre busca entregar para os alunos ali um número interessante de questões e a cada ano ele vai aumentando, vai se somando mais questões. E essa questão da resolução com estratégia, né? Resolver por resolver nem sempre vai refletir o que de fato você entendeu ou sabe, mas uma resolução com estratégia, isso vai fazer aí vai ser completamente diferente, né? Então, meninas, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui. Com toda certeza, quem está assistindo a gente pôde se inspirar no exemplo de vocês, pôde aprender muito com o que vocês pela trajetória que vocês passaram e onde vocês chegaram, né? O quanto que vocês conseguiram subir, escalar, isso com certeza vai inspirar novas pessoas, os novos R1s que vão chegar aí. Tá? Então, muito obrigado a vocês terem topado estar aqui com a gente e cooperando com essa galera que está assistindo a gente. Eu que agradeço pelo convite, pela segunda vez que eu já fui convidada por vocês, né? Antes. E eu desejo muita sorte para todo mundo que viu essa entrevista. E espero que sejam futuros residentes e que as nossas dicas também tenham ajudado a alguma dúvida, se alguém está perdido, não sabe por onde começar, queria entender como é que funciona a residência, eu espero que a gente tenha conseguido pelo menos ajudar um pouquinho. Isso daí eu já fico feliz. Se a pessoa tava na dúvida se queria fazer nutrição cardio, agora eu quero. Faça, por favor. Eu também agradeço pela oportunidade. Quem dera que na minha época tivesse Sim. espaços como esse, né? Quando eu fui fazer a residência, não tinha tanto essa conversa assim. A gente pegava com algum colega que estava sendo residente e tudo mais. Mas esses espaços assim mais abertos, a gente está num videocast falando sobre as nossas experiências, então as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Então isso é uma estratégia muito boa também para que outras pessoas conheçam a residência. Não fique só fechado ali naquelas universidades que mais conversam sobre isso, né? Então, é uma forma de popularizar e democratizar o acesso à residência também. Então, parabéns pela iniciativa. Espero que as pessoas consigam entender um pouquinho mais da nossa experiência, se inspirem e que vai dar tudo certo, continuem estudando. É uma experiência boa e tenho certeza que vocês vão gostar. Quiserem deixar o @ profissional de vocês, Tá. pessoas seguirem. Meu é Yasmin Souza, Nutri.
Ponto Nutri, na verdade, até agora. Yasmin Souza é Souza. com Y, dois meu Y. nome é meio complicado. A gente vai fazer mas no acho- final uma é, foto e acho aí eu que vou fica marcar melhor, fica melhor. o perfil. Coloca no arroba do Aí você SAP. coloca Vou ter lá no que arroba soletrar SAP. aqui, que a mamãe caprichou na hora da certidão. Eu também agradeço o convite. É sempre uma honra poder participar desses momentos, desses espaços, né? De tanto de divulgação da residência quanto do preparatório. É, eu também sempre digo, sempre incentivo, faça uma residência, é um momento único na nossa vida, é muito crescimento profissional, pessoal. Então, é um momento muito importante que a gente passa a ter mais experiência, passa por diversos setores que vão agregar bastante no nosso conhecimento e conhecemos pessoas, conhecemos pacientes que nós acabamos levando para a nossa vida toda. Maravilha. Então, meninas, muito obrigado. E amanhã a gente tem nosso terceiro dia. Como curso, a gente entende a importância da saúde mental para o processo. A gente vai conseguir estar aqui com a Renata Almeida, que é a psicóloga. Então, ela vai poder conversar um pouco sobre a questão de cuidados com a saúde mental ao longo do processo de preparação. Tá? Então, agradeço a todos e boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.